Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Bom, Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia e faleceu em 1977 no Rio de Janeiro. Clarice sempre morou no Brasil e nunca voltou à sua terra natal, então sempre se declarou brasileira, tanto que em 1942 ela enviou uma carta para o próprio Getúlio Vargas para pedir a sua naturalização. Ela veio para cá muito pequena, muito bebê, e decidiu ficar por aqui. Uma característica da escrita de Clarice é a capacidade dela de empreender grandes reflexões a respeito da existência humana e a respeito da existência do sujeito em sociedade a partir de elementos muito simples, muito cotidianos, muito banais. Em A Paixão Segundo GH, por exemplo, essa protagonista, GH, observando ali uma barata morta, começa a refletir sobre si própria, sobre a sua própria vida, sobre o medo que ela tinha daquele animal e sobre a sua vida em sociedade. E essa reflexão ela vai se tornando tão elaborada que em determinado momento GH abaixa e come da massa branca ali da barata. Quando GH faz isso, ela descobre então que ela pode se aproximar do que ela tem medo. E ela reflete também acerca do fato de que a gente constrói diversos meios não naturais para a gente existir, para a gente estar em sociedade. Tanto que em determinado momento ela fala: o que a esperança queria de mim era apenas escamotear a realidade. Em A Hora da Estrela, que é o último romance, a última obra de Clarice publicada, foi publicado no mesmo ano de sua morte, em 1977, Clarice se volta para as mazelas do povo, se volta para as mazelas do brasileiro, da brasileira, e começa, então, a partir dessa personagem, da Macabeia, protagonista de A Hora da Estrela, refletir sobre o seu próprio ato da escrita, sobre a sua própria existência enquanto escritora e sobre a vida dessa personagem miserável, a Macabeia. A Hora da Estrela tem duas características que chamam a atenção logo de início, que é o fato de que Clarice dá 13 possíveis títulos para a Hora da Estrela. Então, Hora da Estrela é um desses títulos e há outros 12 títulos possíveis logo que a gente folheia ali as primeiras páginas. Outra característica que chama a atenção de Hora da Estrela é essa tentativa da escritora, da Clarice, de quebrar essa distância que há entre autor e narrador. Então, quem narra num romance, numa narrativa, é o narrador, não é o autor. Logo ali nas primeiras páginas, então, tem uma dedicatória ao autor e tá lá, dedicatória ao autor, na verdade, Clarice Lispector. Então é como se Rodrigo S.M., esse narrador de A Hora da Estrela, e a Clarice Lispector fosse uma pessoa só. E a Clarice Lispector encontra, então, por meio desse narrador, uma maneira de colocar suas impressões sobre a escrita, sobre a Macabeia e sobre si própria enquanto escritora. Há então 3 histórias que acontecem em A Hora da Estrela. A história do Rodrigo S.M., do narrador enquanto escritor, então ele vai falando sobre as suas dificuldades para escrever, sobre os seus problemas enquanto escritor, sobre seus anseios, sobre suas angústias. Tem o olhar dele a respeito da Macabeia, então conforme a Macabeia vai acontecendo, conforme a gente vai conhecendo a Macabeia, a gente vai percebendo também a opinião sobre Rodrigo S.M. a respeito da Macabeia e por último a história da personagem, da protagonista, da própria Macabeia. Macabeia é construída de modo extremamente caricato. Ela é uma mulher pobre, nordestina, imigrante, tem extremas dificuldades para se comunicar, tem extremas dificuldades para se relacionar. Então o leitor vai percebendo ali a Macabeia tentando fazer as coisas ao longo da sua vida, tentando trabalhar, tentando criar relações de amizade, tentando se dar bem com seu namorado, e a gente percebe a Macabeia patinando em todos esses aspectos. Então a gente vai sentindo muito essa angústia que o Rodrigo S.M. vai descrevendo, o leitor também vai sentindo a partir do momento que ele percebe ali a vida da Macabeia dando errado em todos os aspectos e não sendo possível ter nenhum tipo de interferência. Macabeia, então, é revelada quase que exclusivamente a partir do olhar do Rodrigo S.M. Suas falas são sempre muito curtas, muito entrecortadas, então a gente não consegue ter grandes acessos aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, às suas angústias, às suas dores. Macabeia, então, é uma espécie de heroína sem relevância. Ela tem profundos desejos por açúcar
E desde lá da sua infância, quando a tia que a criou negava o único doce de que ela gostava, que era a goiabada, e quando a tia percebe o tanto que ela gosta desse doce, a tia nega esse doce apenas por maldade. E por conta disso, Macabeia vai ter até ali seus 19 anos, que é a idade em que a história é narrada, ela vai deixar evidente todo esse seu desejo por açúcar. Tanto que a única vez que o seu namorado, o Olímpico, paga para ela um café pingado, ela fica tão embevecida com aquele gesto do Olímpico, e aí quando ela vai servir o açúcar no café, ela coloca açúcar demais, e aí fica ali passando mal, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque ela teve a oportunidade de aproveitar aquele açúcar a partir daquele café que o Olímpico pagou para ela. A narrativa, então, é feita a partir de Macabeia jovem, ali nos seus 19 anos, e tem algumas analepses, ou seja, alguns retornos para sua infância, e essas analepses elas servem para situar o leitor e para explicar para o leitor as condições nas quais a Macabeia foi criada, para a gente poder entender um pouco de sua história. Ela foi criada por sua tia, que era uma tia muito ruim para ela, muito malvada, batia, negava as coisas, como a goiabada. Macabeia também é uma grande consumidora de propagandas, de tudo que tem a ver com uma indústria cultural em ascensão no momento em que a obra foi publicada. Ela consome muitas propagandas, ela gosta muito de ouvir rádio, então tudo que tem a ver com essa indústria cultural em expansão, Macabeia é uma grande consumidora. Ela, por exemplo, vê muito a propaganda de um creme de passar no corpo à base de morango, e ela é muito desejosa daquele creme, só que ela quer o creme não para passar no corpo, ela quer o creme porque ela imagina que seja muito cheiroso e ela tem vontade de comer. Quando ela arruma esse namorado, o Olímpico, também nordestino, ela tem ali o que parece que vai ser um suspiro, mas na verdade não é, porque o Olímpico é extremamente machista, a humilha de várias formas, e sempre que Macabeia começa ali, tem a relação com o Olímpico, a oportunidade de perguntar coisas das quais ela não sabe, entender coisas das quais ela não sabe, mas como Macabeia se atrapalha para conversar, o José Olímpico ele nunca quer deixar a sensação de que ele é alguém que desconhece as coisas, então sempre que a Macabeia pergunta alguma coisa que ele não sabe, que ele não entende, ele é extremamente grosseiro com ela. E aí um dia ela revela para ele que o grande sonho dela é ser atriz de cinema. Então, Macabeia ela tem esse grande desejo que é ser atriz de cinema, e o Olímpico ridiculariza ela e ela não repreende, não confronta. Em determinado momento, o Olímpico chama ela de senhorinha, e a partir do momento que ele chama ela de senhorinha, ela sente que pela primeira vez ela tem uma identidade ali. E como ela tem uma identidade, como ela é uma pessoa finalmente, ela vai e compra um batom rosa parecido com o da Marilyn Monroe, e ela passa exageradamente aquele batom a partir dessa nomeação que o seu namorado a deu. Esse namorado, contudo, mais adiante a troca por sua colega de trabalho, Glória, e a justificativa que ele usa é o fato de que Glória tem carnes fartas. Então, a vida de Macabeia é uma vida que dá errado em todos os níveis. Ela é datilógrafa, sua tia pagou para ela um curso muito básico de datilografia, ela é datilógrafa, mas como ela tem baixa escolarização, ela tem muitos erros de ortografia, então ela é uma datilógrafa ruim, ela não dá certo com as suas colegas, com Glória, sua colega de trabalho, ela não arruma um namoro também que dê certo, então ela tá ali aos 19 anos, imigrante no Rio de Janeiro, com esse grande sonho de ser atriz de cinema, e a sua vida ela vai dando errado em todos os aspectos. Em determinado momento, quando ela conversa com Glória a respeito dela ter ficado com o Olímpico, dela estar namorando com o Olímpico, Glória fala para ela a respeito de uma cartomante, que foi essa cartomante que a indicou, que a direcionou, e Macabeia vai nessa cartomante. Essa cartomante fala para Macabeia que a vida dela vai ter uma grande virada, que a vida dela vai dar muito certo, que vai acontecer algo muito bom na vida dela. E Macabeia acredita muito nisso que essa cartomante falou. Fica muito feliz, tanto que ela beija a cartomante no rosto. E ela sente ali a alegria, ela sente a sensação boa que é beijar. Ela lembra ali então da infância, no momento em que quando ela não tinha ninguém para beijar, ela beijava a parede, então o carinho que ela fazia na parede era o carinho que ela fazia em si própria. E ela sai exultante ali da cartomante, muito feliz,
acreditando muito naquela verdade que a cartomante falou para ela. Então, o jeito dela andar muda, o jeito dela olhar para as coisas muda porque justamente porque ela vai acreditando que tudo já está diferente na sua vida. Quando ela vai atravessar a rua com tudo, ela é atropelada por uma Mercedes. E ela sente que isso também é parte dessa mudança, porque ela foi atropelada por um carro de luxo. Ela acha, então, que a sua vida já está se mudando para melhor. Então, ali, Macabeia, estirada no chão, se deita em posição fetal e o narrador Rodrigo S.M. fala: mas quem sabe Macabeia não estava precisando morrer. E ela então sente uma felicidade súbita, uma alegria imensa que toma conta de si, como se ela tivesse vivido então ali para aquele momento, para o momento de sua morte. Então a contradição do título está justamente aí. Essa imigrante nordestina, pobre, para quem tudo deu errado na vida, finalmente tem a sua hora da estrela, que nada mais é que a hora de sua morte.